as bem-aventuranças no livro de Lucas, que são as condições para receber a benção de Deus. Então, quais são os candidatos para receber a benção, o favor de Deus? Eu vou ler Lucas capítulo 6, versículo 17, a partir do versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saiu poder para curar a todos. Versículo 20. Olhando para os discípulos, ele diz: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora chorem, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminaram o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Agora é um contraste. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês, agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falam bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Então é completamente ao contrário daquilo que nós pensamos. Em vez de aquilo que nós pensamos, Jesus destaca pobreza, choros, etc. E o nosso mente humano não encaixa muito bem estas ideias, mas é um paradoxo. Então, o livro de Lucas normalmente destaca também as pessoas menos favorecidas, os crianças, as pessoas desprotegidas, as mulheres. E em contraste com o livro de Mateus, que diz bem-aventurados são os pobres do espírito, aqui diz bem-aventurados os pobres. Isto não quer dizer que Deus não gosta das pessoas ricas, das pessoas que não são pobres, não. Mas Ele está interessado em toda a sociedade, seja qual for o nível de dinheiro. E uma igreja deve ter uma visão para ajudar as pessoas menos favorecidas, deve ter projetos de ajudar em outros países e também em Portugal. Eu pessoalmente tenho projetos em Zimbábue, em Moçambique, em Kirguistão, em Moldova, onde há muita dificuldade em viver e sobreviver financeiramente. Então, a igreja deve olhar por fora das suas próprias quatro paredes e pensar em ajudar as outras que são carenciadas. Mas eu quero falar um pouco sobre aquela pobreza do espírito que é mais relevante para nós. Então, quem sente a necessidade de Deus, sente que é frágil, é fraco, que tem um desejo, a necessidade de encontrar com Deus, está dependente de Deus, Deus vai abençoar aquela pessoa que admite que está em bancarrota, que está completamente sem ajuda, se não fosse Deus, com aflições, com opressão, com dificuldade emocional, pessoa que admite que precisa de Deus
ele é pobre, mas Deus olha para a pessoa pobre que admite esta pobreza e abençoa ricamente esta pessoa. Em contraste, pessoa que diz que eu sou rico, não preciso de Deus para nada, eu é que posso conseguir tudo na minha vida. Deus não pode ajudar esta pessoa porque Ele não deixa entrada. Mas, em contraste, a pessoa que admite que precisa de Deus, precisa de ajuda, a pessoa que confia em Deus, ele vai ser abundantemente abençoado por Deus. Ele é frágil, ele não tem como lidar com vida e Deus vai abençoar a tal pessoa. Quero ler Salmo 34, versículo 6, que diz: Clamou esta pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. Pessoas que passam dificuldade, angústias, aflições, são pessoas que às vezes clamam mais a Deus para ajuda. Esse foi o facto deste versículo aqui. Também em Salmo 40, versículo 17, o salmista diz: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, é o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então, um clamor para ajuda, mais uma vez, uma expressão de necessidade, expondo a sua dependência em Deus. Então, pobreza espiritual, confissão de necessidade. Depois, Jesus diz: pessoas que dizem que são esfomeados, pessoas que precisam de comida, e mais tarde Jesus multiplicou os pães e alimentou as pessoas que passaram fome. E este também deve ser a nossa atitude perante a sociedade. Dirigido pelo Espírito Santo, podemos aliviar sofrimento em lugares onde pessoas sofreram e sofrem. Por exemplo, em Turquia, por causa do terremoto, nós temos a responsabilidade de pedir a Deus quanto dinheiro podemos enviar para lá e outros sítios que passam crises. Esta é a responsabilidade da igreja, ou dos vizinhos, ou dos colegas, quando nós sabemos uma necessidade verdadeira. Mas para falar do fome espiritual, quando Jesus falou, e foi registrado no livro de Mateus, fala da humildade e fome de justiça. O que quer dizer de justiça? Justiça é fome para integridade, fome para ser honesto perante a Deus e perante os homens, para falar palavras honestas, não mentir, quem tem um desejo de viver uma vida pura sexualmente, sem sexo fora ou antes do casamento, vai ser abençoado por Deus. Uma pessoa que tem fome para Deus, a santidade de Deus, quer agradar a Deus, quer ser pessoa pura e simples, honesta perante Deus e perante seus vizinhos, os próximos, pessoa que quer falar a verdade, quer mostrar bondade aos outros, quer seguir Cristo em todos os pormenores, pessoa que quer amar as pessoas, perdoá-los, ficar com longanimidade com elas, para aturar as dificuldades delas. Essa tal pessoa vai ser abençoada. Pessoa que tem desejo para viver por Cristo 100% e não pelos seus próprios sonhos e projetos. Elas fiquem para trás. Uma pessoa que quer seguir Cristo mora pelos seus próprios desejos e vive em prol dos outros. E ele tem fome para viver assim. E como é que vai ser possível? Como que Deus pode saciar
uma pessoa que tem um desejo enorme para viver por Cristo, para o reino de Deus, para justiça. Eu quero ler João, capítulo 7, versículo 37, quando Jesus estava a falar do água e realmente ele estava a se referir ao Espírito Santo. Capítulo 7 de João, versículos 37 e 38. Se posso encontrar bem. No último dia, versículo 37, capítulo 7 de João, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, a chave consiste em ter um relacionamento com Cristo Jesus, beber a vida de Cristo Jesus, comer a vida de Cristo Jesus, simbolicamente, a pedir a Jesus: entra na minha vida, enche-me, Senhor, do seu poder, enche-me do seu amor, que eu possa encontrar amor em Ti, Senhor, para amar os outros, que eu possa encontrar pureza, honestidade, humildade, capacidade de perdoar, misericórdia. Oh Pai, entra na minha vida, eu quero receber. É por isso que Jesus diz: crê em mim. Quem crê em mim? E fé é precisamente isto. Quando nós cremos, nós recebemos a graça de Deus, a dádiva de Deus, recebemos a vida de Cristo, porque mais ninguém possa viver uma vida pura, mais ninguém possa viver uma vida íntegra, honesta perante os outros. Então recebe a vida de Cristo, recebe o Espírito Santo e faça esta oração: Senhor, enche-me do Espírito Santo, enche-me de plenitude de Deus. Eu vou buscar a Deus neste intuito. Eu vou deixar ao lado os meus projetos, as minhas primeiras necessidades. Eu vou buscar o reino de Deus. Na terceira bem-aventurança também parece um paradoxo, porque Jesus diz: bem-aventurados vocês agora que agora chorem. O que é isso? É uma felicidade em chorar? Claro que não. Eles haverão de rir. Então, como é que podemos entender isto? Se você é um candidato, se eu é um candidato para a bênção, Deus olha para os sofrimentos que tu passam através dos quais tu passas e usa estes sofrimentos para levar eu e tu para Cristo. Quanto mais nós sofremos, sentimos também a necessidade de consolação de Cristo. E nós muitas vezes somos quebrantados pela vida, com infelicidade, com incapacidade de controlar as nossas vidas. Muitas coisas acontecem fora do nosso controle. Somos aflitos de vez em quando com doenças ou com morte na família. E pelos os nossos próprios pecados sentimos tristes por causa da nossa incapacidade de viver uma vida cristã e ficamos chorando com lágrimas. Como é que é possível nós falhamos tanto perante Deus? Mas logo Jesus diz: eu vou consolar a tua vida, tu vais rir, tu vais ser perdoado, tu vais ser consolado pela misericórdia de Deus. Deus é cheio de misericórdia, cheio de consolação. Não está afastado de ti. Quando nós sofremos ou falhas ou aflições, angústias, nós temos tendência de dizer: oh, Jesus esqueceu de mim. Onde está Deus? Eu estou aflito por Deus. Mas esta é uma mentira de Satanás, porque Deus olha para nós quando nós somos aflitos e quer nos ajudar. Salmo 34, versículo 18, é um versículo muito bonito. Salmo 34, versículo 18.
E eu vou ler. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos do Espírito. As pessoas humildes, as pessoas que chegam a um ponto de desespero, de clamar a Deus, oh Deus, onde estás? Eu estou quebrantado na minha vida, não olhes para mim, esqueceste de mim, mas é o contrário. Deus vai logo ajudar quem está quebrantado. E também no livro de Lucas, quando Jesus recebeu unção para o seu ministério, para viverem, ajudar e salvar a humanidade. É um versículo muito bonito. Em Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar as quebrantadas do coração. Tantas vezes nós ficamos quebrantados, tristes, a chorar. Mas a palavra curar aqui é muito interessante. É a palavra como se fosse um penso grande que Deus põe acima da nossa ferida e cura a nossa ferida, cicatrizes. Esta é a obra do Espírito Santo para curar as nossas feridas, graças a Deus. E, por último, em vez de ficarmos tristes ou chorar, por último, Jesus diz: os que são rejeitados por causa do Filho, os que vivem testificando, vivendo uma vida honesta perante os outros, que recusam mentir, recusam viver juntos antes do casamento, recusam passar todo o tempo a murmurar, e pessoas que querem viver e dar um testemunho grande para Cristo, que evangelizem para Cristo, que testifiquem com suas palavras e mais com sua vida. Essas tais pessoas são rejeitadas pelo mundo, são postas à parte. Às vezes pessoas dizem: se tu és um crente, já não vou falar contigo. Se tu és crente assim, um santinho, eu não vou convidar-te para a festa. É doloroso, é difícil, não é muito fácil viver isto na pele. As nossas emoções reagem, oh, ai de mim. Mas Jesus diz: se tu és assim, tu vives assim para servir Cristo 100%, tu vais receber uma recompensa. Uma recompensa quando morreres, e uma recompensa nesta vida também. Que recompensa? Uma recompensa que nós agradamos a Deus. Se olhares para a tua vida, se tu falhas, se tu fazes uma asneira eticamente, se tu pecas, como é que tu sentes quando tu fazes isto? Claro, sentes culpado, sentes triste, mas se tu obedeces Deus em todos os mandamentos, se tu tentas a viver, a amar Cristo acima de tudo, vale a pena. Por quê? Porque tu vais receber a recompensa. E para terminar, eu quero ler, terminar esta primeira parte, aqui, Romanos 12, versículo 2, porque Paulo escreveu: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma mentira muito grande que Satanás coloca nas nossas mentes. Se nós vivemos por Cristo, puro, obediente, fiel a Cristo, vai ser um desastre em nossas vidas. Nós vamos sofrer emocionalmente, nós vamos ser perseguidos. Isto pode ser a verdade, mas em contrapartida, nós vamos encontrar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos encontrar paz que
excede as nossas emoções, paz interior, quando nós agradamos a Deus. Eu vi um pastor diz, um pregador muito famoso em Inglaterra, ele diz, mais vale um dia gasto na vontade de Deus do que 1000 dias, a vida inteira, a desagradar a Deus. E Lucas, no livro de Lucas, Jesus diz, se tu pensas que quer ser rico neste mundo, só tem este propósito, tu vais ficar sem nada. Deixa-me ver aqui. Tu vais ficar. Desculpe. Se tu queres ser rico neste mundo só com projetos teus para uma grande casa, Deus não está contra isso. É a motivação que está em conta aqui. Mas se tu só tens esta visão deste mundo, tu já recebeu a tua consolação. Se tu estás farto com o que a vida oferece, com lazer, com prazeres neste mundo, aí de vós, porque tu vais chorar e lamentar na visitação de Deus, no julgamento. Tu não vais para o céu se tu colocas todos os seus tua confiança neste mundo. Se pessoas dizem bem a ti, se tu não queres sofrer por Cristo, aí de vós, Jesus diz, porque eles disseram isto aos falsos profetas. Então, se tu rires neste mundo, se tu estás feliz emocionalmente em todos os aspectos, aí de vós, porque vais chorar. Então, resumindo, o receita para a felicidade é completamente diferente do que nossos pensamentos. A receita da felicidade é esta dependência em Deus. Então, pode ler as bem-aventuranças e vai ser muito encorajado pelo ponto de vista divino, não o nosso ponto de vista, que é muito humano, muito carnal. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.